as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Quando Luana leu a mensagem, a tarefa da vez era mais simples do que as anteriores, mas sempre existe algo perverso nas coisas simples. No escuro do quarto, o brilho fraco da tela do celular iluminava o rosto de Luana. Ela estava sozinha. Os pais dormiam. Ela fazia do silêncio uma arte. Não queria acordar os seus pais. Não queria a presença deles a mandando dormir. Há dias, ela vinha recebendo mensagens anônimas, desafiadoras. No início, eram apenas tarefas pequenas e inofensivas. Assistir a vídeos perturbadores, riscar a pele com desenhos mínimos, nada que causasse grande impacto. Mas naquela noite, o jogo mudaria. Uma nova notificação vibrava na palma de sua mão. Era uma mensagem de X, o misterioso criador e organizador do jogo. Luana já estava no 25º desafio, cada um deles ficando mais enigmático e sinistro, envolvendo coisas perigosas que Luana achava que não conseguiria fazer. Luana temia que a sua alma estivesse sendo sugada por algo perigoso. Seus pais eram bastante religiosos e cobravam o mesmo fervor da menina, que apenas fingia. Mas ela não sentiu o mesmo amor por essas coisas que seus pais, embora ela tivesse medo do demônio. Quando Luana leu a mensagem, a tarefa da vez era mais simples do que as anteriores. Mas sempre existe algo perverso nas coisas simples. Luana pressentia perigo. Estava escrito na mensagem: vá ao cemitério mais próximo da sua casa. Vá sozinha. Faça uma transmissão ao vivo e fique lá por 1 hora. Ela ficou com medo e cogitou por alguns minutos não cumprir o desafio. Mas ela sabia que se não fizesse, o jogo traria para ela consequências horríveis. As ameaças não eram vazias. Ela tinha certeza disso. Já ouvira falar de outras pessoas envolvidas no jogo do tubarão, que simplesmente desapareciam ou apareciam mortas de forma inexplicável. A voz fria na sua cabeça, uma mistura de sua própria paranoia e as palavras dos organizadores, diziam que não havia como escapar. Ela foi andando na ponta dos pés na direção do quarto dos pais. Queria se certificar que eles estavam mesmo dormindo. Seu pai roncava pesado. Então, ela notou que não teria problemas em sair de fininho. Vestiu um casaco e, com o celular firme nas mãos, saiu pela janela para evitar o ranger da porta da frente. Estava uma noite fria e o celular pesava no bolso do casaco. Ela agitou as mãos, querendo expulsar aquela brisa gélida que pretendia congelar todo o seu corpo. O vento soprava e, com ele, parecia que mensagens subliminares chegaram junto. Era algo difícil de explicar. Luana seguiu andando bem rápido, sem dar sopa para o azar. Ela olhava em todas as esquinas primeiro, com medo de trombar com algum vagabundo. As ruas de madrugada eram muito perigosas. Com alívio, ela constatou que ao longe estava passando uma viatura da polícia. Pelo menos tem policiamento, ela pensou aliviada. O cemitério se ergueu poderoso na sua frente. O maior e mais popular cemitério da sua cidade, abrigando milhares de ossos e corpos em decomposição. Esse simples pensamento fez Luana ficar com medo de abrir o enorme portão enferrujado. Esperou alguns segundos para respirar fundo e empurrou o portão, que abriu com um rangido bem alto, como se ele quisesse avisar as almas penadas da presença de alguém do mundo dos vivos. O cemitério era muito antigo, e algumas lápides datavam de mais de um século, sujas e desgastadas pela ação do tempo. Muitas árvores antigas, sem nenhuma folha mais,
secas e retorcidas, dando ares de lugar abandonado e amaldiçoado. Luana novamente respirou fundo, puxando o ar gelado da noite, e começou a sua transmissão ao vivo. Alguns espectadores surgiram rapidamente, curiosos para ver até onde ela iria. A lua estava encoberta por nuvens espessas, e a única iluminação vinha da lanterna do celular. Ela caminhava entre as lápides, tentando manter o controle de sua respiração acelerada. Os comentários na live pipocavam na tela. Você é muito corajosa. Tome cuidado. Ouvi dizer que ele aparece no final. Ele? Quem era ele? Pensava assustada Luana. De repente, o seu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem de X. Não olhe para trás. O coração de Luana disparou. Seu corpo inteiro congelou. Ela sentiu um arrepio subir pela sua espinha, como se algo ou alguém estivesse de fato atrás dela. Contra todas as suas forças, ela resistiu à vontade de se virar, e a tensão só aumentava. A live continuava e as mensagens ficavam cada vez mais frequentes. Eu vi algo. Tem alguém aí com você. Corre, garota. A mão de Luana tremia, o facho de luz vacilava, e o medo ameaçava dominá-la por completo. Sua mente gritava para ela correr, mas as instruções eram claras. Se desobedecesse, algo pior aconteceria. Ela sabia disso. Então continuou andando, tentando controlar o pânico crescente. Mais uma notificação do celular, e Luana leu a mensagem. Agora conte até 10, em voz alta. Com a voz trêmula, Luana começou. 1, 2, 3. O vento parecia ganhar força ao seu redor, e as árvores balançavam como se zombassem de seu medo. 4, 5, 6. Luana então ouviu um som atrás de si, como passos pesados esmagando as folhas secas. 7, 8. O som se aproximava. Algo estava chegando. Ela podia sentir o peso da presença. Uma sombra que parecia se estender sobre ela como um manto de terror. 9. A sua voz nessa hora quase falhou. Ela ouvia um som esquisito, como se alguém estivesse mastigando um chiclete grudento e respirando com dificuldade. 10. No exato momento em que terminou a contagem, o celular desligou sozinho, mergulhando-a na escuridão completa. Luana gritou, virando-se finalmente, mas não havia nada ali. Nada visível, pelo menos. Com o coração disparado e o gelo ao seu redor, ela correu de volta para casa, o medo a impulsionando. Não havia tempo para questionar o que havia acontecido, ou quem era ele. Quando chegou ao seu quarto, trancou a porta e se jogou na cama, tentando controlar o pânico. Mas então, seu celular se acendeu novamente, misteriosamente, do mesmo jeito que tinha se apagado, e havia ali uma mensagem. Você falhou. Na mesma hora, as luzes do seu quarto se apagaram, e ela começou a ouvir passos vindos do corredor. Por ganância, ela decidiu vender o seu sangue na internet. Com isso, ela arcará com as consequências da sua decisão. Um homem que já passava dos seus 60 anos, enrugado, meio encurvado, mas com a sabedoria de milênios. O seu quarto adornado com imagens de demônios, páginas de livros antigos com desenhos ancestrais, filetes de bambu e vários frascos com coisas que eu não saberia nomear. O velho era um mestre da magia e estava vasculhando a internet em busca de algo precioso. Depois de muito procurar, com a paciência de um monge budista,
Ele parece ter encontrado aquilo que ele queria. Ele olha para o que está procurando e o compra. Quanta gente ingênua nesse mundo, ele pensou. Antes de fazer o pedido, dizia que chegaria em até 3 dias úteis. Ótimo! Ele pensou antes de desligar o computador. Como sempre, existem dezenas de idiotas na internet. E por mais que o mundo evolua, eles persistem em existir e se multiplicar. E assim como tem bobo no mundo, sempre tem um esperto que se aproveita desse público. É como diz o famoso ditado: todo dia sai na rua um bobo e o esperto. Quando eles se encontram, acontece um negócio. Uma jovem sensualiza na internet, sempre arrancando o dinheiro dos bobos, e gastavam rios de dinheiro pelo mínimo possível. Mas essa jovem não era nada tola. Ela descobriu que qualquer coisa que ela colocasse à venda, esse público comprava. Começou vendendo fotos sensuais. Foi um sucesso. Depois expandiu abrindo uma loja que vendia roupas e acessórios femininos. Os bobos compraram todo o estoque em questão de poucos dias. Depois, ela vendeu água do seu banho, que continha sais minerais. Outro sucesso de venda. Ela então decidiu pensar no que mais ela poderia vender. Quando ela chegou naqueles dias de período fértil, pensou: que tal se eu vender o meu sangue? E foi isso que ela fez. Pegou um pouco do seu sangue e colocou em um frasco. Criou um rótulo com uma frase chamativa e colocou à venda por um preço exorbitante. Afinal, a quantidade era pouca. A demanda era enorme. Oferta baixa, logo os preços precisam ser ótimos. Desfilava nas ruas com seu carro importado, chamando a atenção por onde passava. Só comprava roupas de luxo e comida sempre da melhor qualidade. Tinha uma vida de rainha, mesmo vindo da classe pobre. Cresceu vendendo conteúdo adulto na internet. Ela empreendeu e se aproveitou disso. Do outro lado da tela, o velho recebeu o pacote até mais cedo que esperava. Abriu a embalagem e pegou o frasco com sangue da jovem. Fazia tempo que ele não criava os seus bonecos punitivos. Fazia bastante tempo, na verdade. Assim como a jovem brincava com os mais incautos, agora era a vez do velho se satisfazer com o que ele gostava. Brincar com a vida alheia. Ele olhava para o site da jovem e via que ela faria uma super live comemorando seu aniversário daqui a 7 dias. Ele teria esse tempo para preparar a sua surpresa. Ele começou arrancando o primeiro filete de bambu e o enrolando. Depois pegou o segundo e fez o mesmo processo. Ele ainda estava no começo, mas se notava que o boneco começava a ganhar forma. A cada trançada, ele fechava os olhos, olhava para o alto e gritava algumas palavras que não dava para entender. Depois arrancava um pedaço do filete que estava enrolando e queimava em uma vela que estava ao seu lado, lançando para o espaço uma fumaça misteriosa. Sentada em sua escrivaninha e de frente para o seu notebook, a jovem comprava e preparava os últimos detalhes para sua festa. Ela planejava arrancar e conseguir muito dinheiro. Seria uma live enorme, para uma multidão de pessoas. Não via a hora do grandioso dia chegar. Ela estava perto de poder quitar a mansão que estava em reforma e que ela moraria em breve. Estava muito ansiosa. No dia marcado da live, a jovem fazia a tela inicial.
enquanto o velho, sentado em sua cadeira, observava tudo. Esperou a jovem iniciar a transmissão e a audiência rapidamente crescendo. Em poucos minutos, milhares de pessoas estavam conectadas, vendo a jovem dançar. O velho então pegou o frasco com o sangue dela, uma seringa, e recolheu o sangue. Bem no meio do boneco, ele injetou. Em segundos, o velho saberia se era sangue de verdade ou não. Se não fosse, ele teria caído em um golpe na internet. Mas para o seu alívio e felicidade, o boneco começou a guinchar e se contorcer na sua mão. Ótimo, ótimo. O velho comemorava. Estava quase na hora do show começar. Ele retirou da gaveta uma enorme agulha pontuda. Estava prestes a iniciar o seu ritual. A jovem, deitada no chão, se contorcia. Com um microfone, ela fazia gemidos que deixavam o pessoal em casa doido. Uma chuva de barulhos de dinheiro mostravam a ela que estava ganhando bastante grana. Seus olhos brilhavam. De repente, ela sentiu uma enorme pontada na barriga e deu um grito. Ela olhou para baixo e viu um furo. Ficou olhando para o chão para ver se não tinha esbarrado em nada pontudo. Depois mais furos em diversas partes do corpo. Ela começou a gritar mais e mais de dor. O sangue começou a escorrer por diversas partes do seu corpo. A audiência continuava a crescer. O pessoal continuava dando dinheiro. Estavam em êxtase, alheios ao que acontecia com a jovem do outro lado da tela. Eles pensavam que fazia parte do seu show de aniversário. A coisa só ficou séria mesmo quando ela começou a sangrar muito e seus olhos subitamente pularam das órbitas. Agora, a audiência parecia ter percebido que algo estranho estava acontecendo. Com medo, a maioria dos espectadores desligaram a live. Um deles até havia dito: "Que mulher maluca!" A jovem morria na frente de milhares de pessoas, ainda incrédulas, acreditando estar assistindo um show emblemático. O velho feiticeiro, cansado de torturar a menina com dezenas de espetadas, vendo que ela estava sofrendo demais, já sem os olhos, nariz, orelhas e com os pés e as mãos pendurados, jogou o boneco no fogo, que logo ardeu em chamas. A jovem começou a derreter na frente das câmeras, como uma vela, sumindo cada vez mais, até restar apenas uma massa de corpo queimado e inerte em cima de um tapete. O velho, satisfeito, foi se deitar na cama para descansar. O show tinha terminado e o seu prazer saciado momentaneamente. A internet é um lugar de muitos perigos.